Quando nós vamos fazer algum tipo de serviço para as pessoas, para o ser humano, no geral, muitas vezes nós nos preocupamos em fazer o melhor para o homem, visando, é claro, sermos reconhecidos, visando sermos remunerados. E quando vamos fazer as coisas para Deus, em alguns momentos, nós até podemos fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. Existe um programa de serviço, no caso, em algumas empresas, chamado 5S, onde o melhor é feito para que aquela empresa ela venha crescer, ela venha se desenvolver, ela venha se estabelecer no mercado aonde ela está participando, ela venha criar novos cargos, novas filiais, enfim, que ela cresça. Mas tudo isso fala desse sistema de qualidade chamado 5S. Da mesma forma, eu quero trazer isso para a vida cristã, para a vida espiritual. Por quê? Porque nós também podemos fazer e devemos fazer o melhor para Deus. O problema é que muitas vezes nós não queremos nos submeter a isso, fazer o melhor para Deus, e quantas vezes no serviço para o Senhor, na própria vida cristã, o trabalho é feito de qualquer forma. Isso com certeza não agrada a Deus. Se da mesma forma dentro de uma empresa nós nunca vamos agradar a nossa chefia, a nossa liderança, se não fizermos as coisas com esmero, se não fizermos bem feito, se não fizermos com amor e com carinho, dedicação, com cuidado e zelo naquilo que estamos fazendo. Com certeza, para Deus, se fizermos a obra relaxadamente, é claro, vamos ser desqualificados tanto para o serviço, e se não tomarmos cuidado, é claro, vamos ser desqualificados para a vida eterna. Então eu quero começar com este trabalho. Serão 5 ministrações em cima de um tema, e nós vamos trabalhar em cima de alguns subtemas. O tema é o 5S do cristão. E hoje eu quero aqui começar pelo livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 6, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso fala de uma sensibilidade, que nós devemos ter ao Espírito Santo quando ele fala, quando ele se manifesta. E quando nós temos esta sensibilidade ao Espírito Santo, a sua voz de comando, a sua direção, a sua diretriz, as suas normas, as suas ações, é claro, nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, vamos ser tocados por ele, é claro. Ele vai operar grandiosamente, graciosamente nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que nós também possamos alcançar vidas e mais fazermos da vida cristã uma vida não somente agradável a Deus, mas também que traga para nós gozo, alegria, prazer, gosto de servirmos a Deus com excelência. Então este primeiro ponto que eu quero tratar em cima desse 5S do cristão é justamente a sensibilidade ao Espírito Santo. E o texto é muito claro: quem tem ouvidos ouça. O ouvido que não está sensível à voz do Espírito Santo, é claro, não vai produzir muita coisa, ou melhor dizendo, não vai produzir nada. E nós precisamos ser sim produtivos, não somente na obra de Deus, mas eu quero dizer na vida cristã de uma forma geral. Não importa se esta vida cristã está sendo manifesta em casa, se está sendo manifesta na igreja, se está sendo manifesta no trabalho, no cotidiano, no dia a dia, aonde nós estamos inseridos na sociedade. O importante é que nós venhamos a ser frutíferos e que nós venhamos estar sensíveis ao Espírito Santo. O Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 7 e 8, olha o que diz a palavra de Deus: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta dizer que temos uma vida cristã, uma vida sadia, uma vida saudável diante de Deus e diante dos homens, se nós não estamos sensíveis ao Espírito Santo em relação ao pecado. O próprio Cristo, aqui em João 16, 7 e 8, ele deixa claro que ele estaria indo para o Pai, mas enviaria um outro Consolador. Então Jesus, ele paga um preço na cruz do Calvário, ele cumpre a sentença para que nós hoje tivéssemos acesso a esta porta da graça e mais a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Mas é interessante que o Senhor Jesus, ele diz que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo primeiro do pecado. Então esta miséria que começa lá atrás, começa no Jardim do Éden, onde o homem ele desobedece à voz de Deus, desobedece às ordenanças do Senhor, desobedece à palavra de Deus. Então ele fica agora fadado, ele fica agora, pode-se dizer até mesmo sedado pelas suas próprias ações, pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias intenções e deixando de ouvir a voz de Deus, deixando de prestar atenção àquilo que Deus fala. Mas, graças a Deus, porque o Senhor Jesus, ele nos comprou, nos resgatou lá no Calvário e nos concedeu esse privilégio, esta bênção, o Espírito Santo. Então nós temos sim, hoje, acesso à plenitude do Espírito Santo, e o importante é que nós venhamos dar ouvidos quando o Espírito Santo toca na questão do pecado. Porque se andarmos na linha do pecado, no caminho do pecado, na estrada do pecado, na vereda do pecado, é claro, nós vamos cada vez mais para longe e distante de Deus. Então o homem, o ser humano de uma forma geral, isso vale para nós como igreja, também precisamos ser convencidos da questão do pecado. Se nós pegarmos essas 7 cartas às igrejas da Ásia, as quais Jesus manda que João envie cartas para essas igrejas para tratar, no caso 5 tinha questões a serem tratadas, questões graves até, como por exemplo Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, aonde tinha serviço, tinha obra, tinha um serviço de qualidade muito grande, porém faltava a Éfeso o primeiro amor. Quando se trata da igreja de Laodiceia, aquele povo esqueceu Jesus, aquele povo esqueceu Deus, aquele povo rejeitou o Espírito Santo e mais, estava dando ouvidos ali ao mundo, estava verdadeiramente compactuando com o mundo. Tanto é que Jesus ele bate na porta para que possa entrar. Se Jesus está batendo na porta para entrar, eu entendo que ele está do lado de fora. Então isso aconteceu com Laodiceia. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo acerca da questão do pecado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, o texto é muito claro quando diz que os nossos pecados eles fazem separação, divisão entre nós e o nosso Deus, de uma forma que os seus olhos estejam como que vendados para não nos enxergar, os seus ouvidos estejam até mesmo fechados para que não possa nos atender, não é não nos ouvir, é não nos atender nas nossas petições. Os seus braços estão estendidos, os seus ouvidos estão abertos, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos ouvir o Espírito Santo acerca da questão do pecado, a questão do juízo e a questão também da justiça. Lógico, a justiça de Deus já foi feita, cumprida na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus, lá em João, ele diz, está consumado. Então, está consumado. Não precisa mais nenhum tipo de sacrifício, somente o sacrifício de Cristo é necessário, suficiente para que nós pudéssemos voltar a estar na presença de Deus. E da questão do juízo, o Espírito Santo trata a questão do juízo, sim, é algo muito sério a ser tratado, não somente na igreja, mas principalmente no mundo também. Nós precisamos levar essa questão do juízo, que vai haver juízo sim, porquanto as pessoas preferem andar nas suas vidas errôneas, nos seus caminhos tortuosos, distante de Deus, e isso, é claro, cada vez vai afastando as pessoas da presença do Senhor e trazendo sobre elas o juízo de Deus, porque o juízo vai acontecer, a condenação é certa para todos aqueles que andarem no caminho do pecado, nas veredas do pecado, na porta do pecado, na estrada do pecado. E as pessoas preferem andar, muitas vezes, entrar por uma porta larga, de forma larga, e também caminhar num caminho espaçoso. E o texto de Jesus, ele traz, é muito sério.
diz que este caminho e esta porta conduzem à perdição e mais. São muitos os que entram por ela, pela porta larga da perdição, pelo caminho espaçoso da perdição, porquanto as pessoas querem viver as suas vidas sem a intervenção de Deus e mais, sem o direcionamento e questionamento do Espírito Santo acerca das nossas ações, que muitas vezes estão desagradando a Deus. Na carta de Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se nós vivermos uma vida distante da palavra de Deus, sem uma vida de oração, uma vida sem a comunhão com os santos, e uma vida, é claro, sem comunhão com Cristo, é claro que nós vamos entristecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem trazer as boas novas de Jesus, é Ele quem nos comunica esta vida nova em Cristo. É o Espírito Santo quem nos comunica a paternidade do Pai. E quando nós rejeitamos esse testemunho que o Espírito Santo ele dá acerca da pessoa e da obra de Jesus, é claro que nós vamos entristecer a pessoa bendita do Espírito Santo. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 63, o profeta ele vai trazer uma declaração muito clara e muito interessante acerca do que fizeram com o Espírito Santo lá atrás. E é claro, o Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa e nós precisamos tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Isaías capítulo 63, a partir do versículo 8. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os seguiu e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Observa que a palavra contristar significa entristecer. Entristeceram o Espírito Santo no Antigo Testamento, entristeceram o Espírito Santo no Novo Testamento, e esta é uma questão que nós precisamos estar atentos e sensíveis a se estamos ou não agradando o Espírito Santo, se estamos ou não alegrando a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa, não se entristece uma força ativa, como dizem alguns, pelo contrário. Tanto é que quando Jesus se refere ao Espírito Santo, ele trata como o Espírito, não como um qualquer Espírito, mas o Espírito. É pronome demonstrativo, é pronome pessoal, na verdade. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber porque não vê nem não conhece. Então Jesus trata o Espírito Santo como uma pessoa. E quando ele se refere a esta obra: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, um igual a mim mesmo, né? Esta palavra no original grego significa um igual a mim mesmo, da mesma espécie, do mesmo poder. Então o Espírito Santo ele tem as mesmas prerrogativas, o mesmo poder, a mesma glória, a mesma grandeza que o próprio Cristo, porquanto o Espírito Santo é Deus. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles pegam ali e mentem para Pedro, eles vão dizer que Pedro vai dizer: vocês mentiram ao Espírito Santo. Então nós precisamos também prestar atenção para não estarmos entristecendo a pessoa do Espírito Santo, porquanto ele é uma pessoa e tem que ser tratado como uma pessoa. Todas as nossas ações, as nossas escolhas, tudo que nós fizermos, se nós não tratarmos corretamente o Espírito Santo como uma pessoa, nós vamos entristecer. Quando nós rejeitamos, por exemplo, o testemunho que o Espírito Santo ele dá sobre a obra de Jesus crucificado em uma cruz, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando nós preferimos andar no caminho aonde esse caminho é um caminho de trevas, é um caminho de transgressões contra Deus e a sua palavra, os seus mandamentos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando nós estamos maltratando um semelhante nosso, não importa se é um cristão de mesma fé ou se é uma pessoa que não comunga da mesma fé que nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando nós rejeitamos uma vida de oração, quando nós deixamos de orar e
damos espaço para tantas outras coisas, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Então nós precisamos viver sim uma vida que engrandeça e exalte o Espírito Santo, e nesta sensibilidade, porque Ele vai falar conosco, Ele vai falar no nosso interior, Ele vai trazer o testemunho dEle para as nossas vidas, e Ele vai estar comunicando a nós outros o que é que nós temos que fazer, da forma que nós temos que fazer, quando que nós temos que fazer, aonde nós temos que fazer. E é claro, nós precisamos estar atentos à voz e ao direcionamento do Espírito Santo. Isto fala de sensibilidade. É claro que uma pessoa que não é sensível ao Espírito Santo, ela não vai ter essa vida de oração, ela não vai ter uma vida de prazer na palavra de Deus. O próprio João, quando fala sobre a unidade do corpo, se nós estamos maltratando um semelhante, nós somos homicidas. Se nós odiamos, se nós magoamos as pessoas, nós somos homicidas. E o homicida, ele não tem herança no reino de Deus. Observa o que o Espírito Santo vem trazer pela sua palavra, que algumas pessoas, elas fazem o mal para outras, mas elas não se preocupam em pedir perdão, em pedir misericórdia e graça a Deus. Quando a Bíblia Sagrada trata desta questão que nós temos que amar o nosso próximo, o nosso semelhante, e muitas vezes colocá-lo acima de nós, considerá-lo maiores que nós, isso é o Espírito Santo que está trazendo para as nossas vidas, e nós precisamos desta sensibilidade. Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós não podemos ceder aos desejos perniciosos, pecaminosos da carne. Concupiscência é aquele desejo intenso, aquele desejo que está acima de toda e qualquer força, e quando isso acontece, as pessoas acabam cedendo. Por exemplo, quando Davi ele deixa de seguir a palavra de Deus, ele acaba adulterando com Batseba. O Espírito Santo, lá no Salmo 51, o Espírito Santo estava se retirando do rei Davi, mas Davi ainda correu atrás e lutou e foi e orou a Deus: olha, o Senhor pode tirar tudo de mim, só não retire de mim o teu Espírito Santo. Por que é que Davi fez esta oração a Deus? Pela sua sensibilidade ao Espírito Santo. Ele sentiu dentro de si que estava perdendo o maior tesouro, a maior preciosidade da sua vida, que foi justamente a presença do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cedendo às concupiscências da carne, nós estamos perdendo a presença do Espírito Santo. Versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito é justamente ser guiado por Ele. É mais ou menos como um pai pega na mão de uma criança e sai guiando ela pelos caminhos que esta criança deve andar. E assim nós precisamos também andar no Espírito, ou seja, nós precisamos estar sensíveis à voz dele. Por exemplo, em Atos, em uma passagem de Atos Apóstolos, capítulo 16, vai dizer que os discípulos de Jesus queriam sair para pregar o Evangelho em tal lugar. O Espírito Santo não permitiu. Então eles intentaram ir para um outro canto. Os apóstolos do Senhor e o Espírito de Jesus Cristo não permitiu, e eles não foram. Isto fala de sensibilidade ao Espírito Santo. Isto fala de sensibilidade àquilo que o Espírito Santo está comunicando. Por exemplo, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro está ali orando, buscando a Deus, por volta do meio-dia, ele estava com fome e pediu para que se preparasse uma comida para ele. Foram preparar, enquanto isso ele sobe até o terraço para orar, e ele é tocado pelo Espírito Santo. A ação de Deus vem sobre ele, ali um lençol descendo, 4 pontas, vários animais dizendo para ele: Pedro, mata e come. Ele diz que não, e segue-se ali este grande trabalho, esta grande obra do Senhor Jesus Cristo. E é claro, havia do outro lado um homem, Cornélio, que precisava ouvir a palavra de Deus. E quando Cornélio envia os seus servos até Pedro, para trazê-lo até Cornélio, até sua casa, para lhes pregar as boas novas de salvação, o Espírito Santo diz para Pedro: vá com eles, pode ir sem nada duvidar. Então Pedro, sensível ao Espírito Santo, ele foi com aqueles homens, ele foi até a casa de um gentil, e não era lícito para o judeu entrar na casa de um gentil, mas Pedro, sendo judeu, ele foi até a casa do gentil, anunciou o Evangelho, o poder do Espírito Santo caiu naquela casa, todos foram cheios do Espírito Santo,
foram salvos, foram batizados e o nome do Senhor foi glorificado. Isso fala de sensibilidade, de andar com o Espírito Santo, e nós precisamos dessa sensibilidade também para andarmos com a pessoa bendita do Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da palavra, que levou esta palavra até o coração e a mente das pessoas, para que elas pudessem deixar relatado toda a obra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, várias pessoas em várias épocas distintas. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente pessoas que estão sensíveis ao Espírito Santo poderiam deixar algo tão profundo, tão permanente, tão amplo como as Sagradas Escrituras. Observa, pessoas de várias épocas, várias idades, vários níveis sociais deixaram escrita a palavra de Deus. Quem faz isso? Quem faz isso é o Espírito Santo. O versículo 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele inspirou essas pessoas para deixarem a palavra de Deus relatada para nós que estamos hoje vivendo neste tempo moderno. E nós precisamos dar crédito a toda a Escritura, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento falaram inspirados pelo Espírito Santo, os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, foram conduzidos pelo Espírito Santo. José foi conduzido pelo Espírito Santo, Davi foi conduzido pelo Espírito Santo, Moisés foi conduzido pelo Espírito Santo, Josué foi conduzido pelo Espírito Santo, o profeta Amós foi conduzido pelo Espírito Santo. Tanto é que quando Amós está pregando a palavra dele para o reino de Israel e Samaria, as pessoas não aceitam, porque a palavra é uma palavra de correção, uma palavra dura. Mas ele diz: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me tirou e me levantou como profeta. E ele prega a palavra de Deus. Quando Micaías está trazendo uma palavra de conserto para a vida de Acabe, o rei de Israel e Samaria, aquele povo não aceita a palavra de Deus, porque é uma palavra que eles subiriam até um determinado lugar, a morte de Gileade, para reconquistar aquela cidade, mas eles seriam derrotados. Por quê? Porque Acabe estava vivendo debaixo do pecado. E mesmo assim, Micaías, mesmo diante da pressão, porque pressionaram Micaías para estar do lado da mentira, da falsidade, Micaías, cheio do Espírito Santo, ele diz que aquilo que Deus falasse para ele, ele estaria passando para as pessoas. Isso fala de sensibilidade ao Espírito Santo, e nós precisamos estar sensíveis à palavra de Deus, porque esta palavra é inspirada pelo Espírito Santo para as pessoas, é a voz de Deus falando conosco, que nós precisamos de toda a Escritura. Então, o texto vai dizer, no versículo 19: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazerem estar atentos. Quando nós damos atenção à palavra de Deus, é claro que o Espírito Santo, ele se sente, com certeza, engrandecido, exaltado, porque nós estamos dando crédito àquilo que inspirou outras pessoas a fazerem. E nós, quando deixamos de dar crédito à palavra de Deus, quer ver uma coisa? Por exemplo, quanto tempo nós temos dedicado à leitura da Bíblia Sagrada? Quantas vezes no ano nós temos pego pelo menos uma vez a Bíblia para lê-la de capa a capa? Quantos cristãos nem sabem o que é ler toda a Bíblia Sagrada? E quantas pessoas até desdenham, quantas pessoas até mesmo menosprezam aqueles irmãos que leem a Bíblia Sagrada 1, 2, 3 vezes ao ano, que tem prazer na leitura. E quanto mais você se expõe à palavra de Deus, Salmo 119, verso 130, ela dá luz e sabedoria aos simples. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, eu recebo mais do Espírito Santo. É como se eu estivesse me envolvendo com o Espírito Santo. E para isso nós precisamos dar crédito e estar atento à palavra de Deus. E o texto continua: como há uma luz que alumia em lugar escuro.
Observa a palavra de Deus trazendo luz para as nossas vidas, para a nossa mente, para os nossos pensamentos, para os nossos raciocínios, para as nossas considerações, para as nossas escolhas, até que o dia esclareça a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, esta palavra viva e eficaz de Deus não é simplesmente, ou não é, melhor dizendo, é invenção de homem. Ela não é. Ela é inspirada diretamente pelo Espírito Santo para a vida das pessoas. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Observa a grandeza do Espírito Santo, quando ele repousa. Isso aqui está falando, este renovo é Cristo, é Isaías profetizando acerca de Jesus, o renovo. Este homem chamado renovo, ele é Cristo, mas mesmo o Senhor Jesus precisou do Espírito Santo para fazer a sua obra na terra. Da mesma forma nós precisamos do Espírito do Senhor, da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor do Senhor que vem mediante a ação do Espírito Santo. Nós precisamos dessa sensibilidade. Uma pessoa que ela é sensível ao Espírito Santo, é claro, ela tem a mente de Cristo, ela tem o discernimento das coisas de Deus. Por exemplo, que nós venhamos a estar atentos às Sagradas Escrituras, porque se nós não estivermos atentos às Sagradas Escrituras, àquilo que a palavra de Deus ela diz, nós não vamos ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Quando Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 9 a seguir, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então observa que existem coisas que Deus preparou somente para aqueles que o amam. Quem não ama a Deus não vai ter acesso a essas coisas preparadas por Deus. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quer ter mais profundidade de Deus? Quer ter mais profundidade nas coisas de Deus? Seja sensível ao Espírito Santo, porque é Ele quem penetra as profundezas de Deus, é Ele quem traz o mais profundo de Deus, tanto do Pai quanto do Filho, para as nossas vidas, e nós precisamos dessa sensibilidade do Espírito Santo. Versículo 11: porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo ele nos revela a vontade plena de Deus, a vontade viva e eficaz, a vontade poderosa, a vontade perfeita de Deus, e nós só recebemos esta revelação mediante o Espírito Santo. Versículo 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus nos dá de graça, e pela graça dele, mediante a pessoa do Espírito Santo, toda a sua revelação, os seus segredos, os segredos de Deus são revelados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos dessa sensibilidade sim do Espírito Santo para conhecermos as profundezas de Deus. Ainda no versículo 13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então nós temos as coisas espirituais reveladas pelo Espírito Santo. É esta sabedoria que vem do céu, que vem de Deus para as nossas vidas, o Espírito Santo, a sua plenitude, a sua grandeza, e nós precisamos dessa sensibilidade para compreendermos, conhecermos e compreendermos os planos e os projetos de Deus. Versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem que não nasceu de novo, a pessoa que não nasceu de novo, né? No caso não só o homem, mas o homem, a mulher, o jovem, o ancião, que não nasceram de novo, como o Senhor Jesus ele fala para Nicodemos lá em João 3, que é preciso nascer da água e do Espírito. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela não compreende as coisas espirituais. Somente uma pessoa que compreende as coisas espirituais,
é que verdadeiramente está sendo impulsionada, tocada pelo Espírito Santo. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Quem é que traz esse discernimento espiritual para as nossas vidas? O discernimento da vontade de Deus, o discernimento da obra de Deus, o discernimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor é o Espírito Santo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós só vamos obter a mente de Cristo quando nós estivermos andando na direção do Espírito Santo. E isto fala dessa sensibilidade. Então nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo, da inteligência do Espírito Santo, do conselho do Espírito Santo, da fortaleza do Espírito Santo, do conhecimento e do temor do Senhor que vem mediante o Espírito Santo. Este é o primeiro tema referente aos 5S do cristão. O primeiro tema, justamente, a sensibilidade ao Espírito Santo. O meu convite para você é que você se deixe guiar pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Deixe o Espírito Santo cada vez mais tocar dentro de você, mexer no seu interior, para, é claro, que Deus ele possa ser revelado de uma forma mais plena na tua vida. O meu conselho é que você venha cada dia mais ser sensível ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo trazer dentro de você o testemunho interior que somente o Espírito Santo traz. E é claro, tendo em vista isso, esta sensibilidade, você com certeza poderá ser muito mais produtivo para Deus, vivendo uma vida que engrandeça e exalte o Criador. Amém? Então que Deus te abençoe com esta palavra, reflita sobre isso, medite sobre o que foi dito e viva uma vida na sensibilidade do Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus.